Fala isso não, mas Móveis para sua cozinha. É fácil participar, gente. É só participar pelo Ligue Band, 9711-1313. Você digita a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responde o seguinte: por que sua mãe merece renovar sua cozinha? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha e uma mesa, conjunto de mesa com 4 cadeiras da Marabras. Mas para faturar, tem que participar. Então, boa sorte para você. Já mandou, Filomena? Preço menor, ninguém faz. Tá perguntando se a Filomena já ligou. Se já mandou, ele vai falar pra ninguém mais. Ninguém não adianta. Se alguém sabe, já mandou, Eu vou fazer um bolão da Mega Sena com ela. É verdade. Tá com Padre, eu tô com uma pergunta aqui da Denise. Ela falou assim, quando a gente é caluniado, o que tem que fazer? Tirar satisfação ou deixar quieto, ignorar? Ah, olha que interessante. A gente tem muito dessa coisa de falar assim, eu não levo desaforo para casa, eu vou lá tirar satisfação, vou xingar a pessoa, vou falar coisa. Olha o seguinte, se você, quando uma pessoa de repente é caluniada, a calúnia é uma das armas mais baixas que existe. Então, quem usa da calúnia, quem que é? Geralmente quem usa da calúnia é aquela pessoa que é fofoqueira, que é a pessoa que é maldosa e tal, né? E fofoqueiro, você sabe que é fácil identificar fofoqueiro, sabe como que é? O fofoqueiro é aquele que chega pra você e fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém. Então você sabe que ele já contou pra 15, pra todo mundo. Não sai daqui, né? Olha, entre nós, por favor. Então você já, quando ele fala assim... Jura por Deus? Ainda bota Deus no meio, né? Então você sabe, esse é o fofoqueiro. Então o fofoqueiro, ele usa da calúnia pra realmente destruir. Quando você se importa muito e vai querer tirar a tal da satisfação, você desce no nível da pessoa. Você vai no mesmo nível. Então, quando você quando você é superior a esse tipo de coisa, você vai, você caminha. Você não liga mesmo. Porque você se importar com o que disseram de você, com o que falou de você, é você se colocar no mesmo nível da pessoa e começar a conversar de igual para igual. E você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Essa pessoa que caluniou, geralmente a calúnia é uma mentira, essa pessoa ela precisa mudar rapidamente o seu jeito de ser, a sua maneira de ser. Mas a vida vai mostrar para ela. Vai mostrar. A vida vai mostrar. E com toda certeza. Mas você não vira. E depois é o seguinte, essa coisa do tirar satisfação ou não levar desaforo para casa é um círculo vicioso. Porque você vai lá falar com a pessoa, brigar com a pessoa que briga com você, depois briga com a pessoa, e isso... Então você tem que ter sabedoria suficiente e amor para que você rompa esse círculo vicioso. Olha só que legal, né? A mãe do padre que está aqui, vou mandar... Como é o nome da mãe? Maria Helena. Maria Helena, ela veio o Sidney, comigo. que estão ali nos bastidores. A senhora botou um anjo no mundo, viu, dona Maria Helena? A gente estava falando que ela falou que é muito especial. Isso é muito especial. Bom, vamos lá que tem mais gente na linha. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? É Cristina Jardim Mélia. Tudo bom, Cris? Tudo ótimo, adoro você. Obrigada, minha linda. Quer falar com o padre? Quero sim. Cristina, boa tarde. Boa tarde, padre. Um abraço. Deus abençoe você, você tá Amém. boa? Abraço. Eu senhor também. Eu já ia ficar com ciúme, porque você falou assim, Solange, eu gosto muito de você. Aí você não falou nada. Também, e o Lucas falou aqui também. Lucas. Também, tá vendo? Um beijo. Fala, Diga lá, Cristina. minha linda. Então, concordo com tudo que o padre falou. Mas assim, a gente fala na gente, a gente perdoa, né? A gente procura relevar sempre. Mas apronta de novo, padre. O que a gente faz? Apronta de novo. Perguntaram. Ô, Cristina, uma vez, São Pedro também perguntou para Jesus, falou assim, Jesus, quantas vezes que a gente tem que perdoar? Porque eu não estou aguentando, tem um limite, né, Jesus? Será que é 7? Aí Jesus falou assim, Pedro, 7 não, Pedro. É 70 vezes 7, que quer dizer sempre. Então, na verdade, a gente pensa que o perdão, ele é limitado. E não é limitado. Por quê? Senão ele não é perdão. Não é perdão. Porque é o seguinte, olha que interessante. O perdão tem a ver com amor. O amor, ele é infinito, ilimitado. Tem que ser, senão não é amor também. O amor não cabe num lugar limitado. Então, se o perdão tem a ver com o perdão é ilimitado também. Então, quantas vezes nós precisarmos perdoar, nós perdoaremos. Ah, vão me chamar de bobo. Mas que chame, não tem problema, perdoa. E olha, o perdão é libertador. Vou falar uma coisa que vou falar uma frase de Shakespeare. Ele diz o seguinte, quando você guarda ressentimento, é como se você tomasse veneno para o outro morrer. É verdade. Então você está se envenenando e o outro está morrendo. Ou seja, então perdoa sempre, porque você
será sempre livre. Exatamente, vai fazer bem para você. Faz um bem para a verdade. pele que é danado. Faz mesmo, olha aí, ó. Olha aqui, olha, tá vendo? Diga lá, Luquinha. Sol, tô com uma pergunta aqui. A Nancy, ela fala que ela chega a ficar depressiva quando ela ouve os outros falando mal dela. Como que ela faz? Porque realmente ela fica Nancy. triste. Nancy, perdão, O Nancy. Lucas é muito chique. Nancy. É que tá com Y, que eu não entendi também. Né? Ela Às vezes fica é nessa. depressiva. O que ela faz? Porque ela quer saber se é olha normal pra você ver, ficar sé- assim. Não, olha aqui, é sério isso, porque ela chega a ficar com depressão, ela sofre, você também, Filomena, ela sofre, a pessoa sofre, porque é o seguinte, aí, o Nancy, o Nancy, Não, é Nancy, gente. Eu que dei o fora mesmo. Nancy, olha aqui, você tem que cuidar disso, porque isso está atrapalhando a sua vida. Sempre vai haver pessoas que não vão gostar da gente. Isso é muito importante de saber. A gente não pode crescer Achando que a gente que é todo Jesus. mundo vai nos agradar. Por isso que é importante que a mãe, o pai, ensine seus filhos, né? Que na escola vai ter o amiguinho que não gosta, né? Por isso que eu fico olha, mas muito chateado quando eu vejo. Aí de repente tem uma briguinha na escola, a mãe já vai para a porta da escola brigar. Pronto, Você- olha o que está resolvendo. no filho. Deixa Nada. ele resolver, ele vai crescer nas diferenças e vai perceber. Então, é o seguinte, Nancy, nem todo mundo gosta de todo mundo. Né? Tem gente que não gosta de mim. Agora, de repente Agora, ela precisa até de uma ajuda, né? Justamente. Então, Nancy, é o seguinte, você está levando mais em consideração o que os outros dizem de você do que você acha de você. Você é uma pessoa que tem muito valor, você é uma pessoa que tem muitas qualidades e precisa se ater nessas qualidades e valor que você tem. Né? Quando os outros começam a indicar muito erro dos outros, o problema é dessa pessoa que indica os erros da É pessoa. tanto problema na vida dela que ela toma conta Que da ela, vida dos justamente, outros, né? aliás, quando a pessoa está com a vida né, Resolve. mal resolvida, ela começa a cuidar da vida do outro, né? Tem medo de olhar pro espelho, né? É verdade. Manda catar, manda fazer cara de paisagem, perruche. Perruche é uma coisa linda. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Dalila. Tudo bom, Dalila? Tudo bom? Diga, minha linda. Eu queria perguntar para o padre Sim. se Jesus ainda continua operando milagre ou só ele operava milagre quando ele estava na Terra. Que pergunta linda, Dalila! Olha aqui, quem responde essa pergunta é a própria palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez milagres ontem, com certeza ele faz milagre hoje e fará sempre. Se ele fez milagre na Galileia, ele faz milagre aqui em São José dos Campos. E com certeza, ele é o mesmo Deus do impossível, é o mesmo Deus de milagres que vai operar todos os milagres. Todos. E Deus gosta de que as coisas possam acontecer da maneira natural, porque foi assim que ele criou o mundo. É verdade. Mas quando ele precisa, o milagre é feito. Então, mas para isso você tem que fazer a sua parte. É verdade, é Né? verdade. Não adianta Na verdade, o naquele- milagre, é interessante a Dalila falar, por que Deus não faz milagre toda hora? Peraí, o milagre ele não é para resolver o problema da humanidade. O milagre é sempre um sinal para a glória de Deus. Por exemplo, Jesus quando multiplicou os pães, ele multiplicou os pães, não multiplicou os pães para toda a Galiléia, não foi. Ele multiplicou o pão como sinal. Quando ele curou o paralítico, ele não curou todos os paralíticos. É que o paralítico tinha fé. E ele tinha que mostrar para as pessoas ali. Ou seja, nós temos que saber que nós temos que fazer com que as coisas que precisam do milagre sejam feitas. Por exemplo, tem gente que está precisando ser alimentado. Eu vou esperar milagre para dar multiplicação dos pães? Não. Eu vou levar o pão para quem tem fome. Afinal de contas, quando Jesus veio, Jesus não é dono de padaria. Jesus não é. Ele não é português para dentro de padaria. Né? Então ele não vai ficar multiplicando pão de todo lado. Então ele pede para a gente. Aliás, isso é muito interessante, porque o domingo agora é tempo de Pentecostes, vai ser o dia de Pentecostes. O Espírito Santo nos é dado para que a gente haja e faça e não fique esperando aí, ó, de boca aberta. Aí não Deus fazer acontece. tudo, né? Deus me Mas ajuda. o milagre faz. O milagre acontece. Deus quis assim. Deus não quis assim, não. Tem que fazer a sua parte, Deus né, sempre tem o Luquinha? melhor. Tá chovendo beijo pro padre, que é a Marlene, opa. Elisa, Regina, a Érica.
E a Edilene, que também faz uma pergunta. Ela diz que não se preocupa com o que os outros falam dela, mas ela se preocupa com o julgamento de Deus sobre ela. Como que é esse julgamento de Deus sobre a pessoa, hein? Deus julga? O julgamento É isso. de Deus. Não, olha que interessante. Na verdade, isso a gente precisa mudar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos, pelo menos na nossa visão de Conta Deus. pra gente que você é mais chegado nele. A gente precisa mudar pelo seguinte: criar um Deus à imagem e semelhança do homem. Um Deus vingativo, um Deus, um Deus que castiga, um Deus que vinga, um Deus que chicoteia. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Deus é amor. Mais uma vez, tudo que eu falo baseado na palavra de Deus. O pessoal fala, não, estou falando. São João fala, Deus é amor. Ora, se Deus é amor, ele não pode ser outra coisa que não seja amor. Não pode, está escrito. A definição de Deus é amor. É João que diz isso. Meu Deus, então da onde que nós tiramos essa coisa que Deus castiga, que Deus... Olha, mas não está escrito na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos um gênero, uma maneira de escrever chamado antropomorfização, onde o escritor, que era inspirado por Deus, ele descrevia Deus a partir das suas categorias e daquilo que ele sentia. Ou seja, uma interpretação justamente, daquilo. A ira, a raiva, aquela coisa que ele colocava em Deus, era na verdade dele. Quando Jesus nos mostra um novo relacionamento com Deus, em nenhum momento nós vemos um Deus dessa forma. Então, a gente tem muito medo dessa coisa do julgamento de Deus. Ora, eu sou chamado para amar, E Santo Agostinho é muito interessante quando Santo Agostinho diz o seguinte: ama e faça o que quiseres, porque se você ama, você só pode fazer o bem. Só pode fazer o bem. Então, na verdade, se você ama, não precisa ter medo de julgamento de Deus, não precisa ter medo, e não precisamos ter medo de Deus. Imagine você, o filho pródigo, quando sai, gasta os bens, ele gasta tudo com as prostitutas, ele vai voltando, olha que interessante esse evangelho, ele vai voltando... Cuidado, quase caí. Ele vai voltando e ele vai pensando assim, eu vou falar pro meu pai, pequei contra o céu, contra ti, não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Assim que ele vai falar, ele vai dizendo isso. Aí quando ele chega, ele vê o pai dele vindo ao seu encontro. O pai dele está esperando há muito tempo, e não tem julgamento, não tem nada. E o pai dele abraça, quando ele vai dizer assim, pai, pequei contra o céu. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Quando ele vai dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai fala, opa, peraí, isso não, meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Gente, é isso que é Deus. Deus não é igual a gente, não. Não adianta a gente Não achar é. que ele castiga porque ele não castiga. Ainda Graças bem, a eu ia Deus. falar isso. Graças a ele. Pode ficar 10 horas aqui com esse homem, não dá? Não, A gente aprende pra caramba. muito, né? Nosso coração fica tão feliz, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem curiosidades e tem também o sorteio do nosso kit super legal. Fica aí.